Meus irmãos, uma boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 30. Salmo 30. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Os versículos 11 e o versículo 12. Salmo 30, versos 11 e 12. Trocaste o meu pranto em dança, A minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor trocou a nossa tristeza em cantos de alegria, porque o Senhor trocou o nosso pranto em louvores de agradecimento. Senhor meu Deus, o Senhor tem sido tão bondoso conosco, que o Senhor tem nos suprido de tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes, ó Senhor, o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que sequer pensamos ou imaginamos. Obrigado por mais um dia, ó Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado pelo alimento que estava em nossa mesa no dia de hoje. Obrigado por todas as roupas que nós estamos vestindo ao longo do dia. Obrigado até mesmo, ó Deus, pelas lutas e pelos sofrimentos que nós passamos hoje. Porque tudo isso aconteceu, Pai Santo, para nós entendermos que nós precisamos cada dia mais e mais de Ti, Senhor Deus. Que somos totalmente carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. E por isso estamos aqui nessa noite, ó Deus, para render de louvores e para entoar louvores a Ti, ó Deus. Que o Senhor se agrade do nosso culto e que o Senhor se agrade também dos nossos louvores e das nossas orações. E desde já te agradecemos por tudo nesta noite e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar os irmãos com alegria. Com as palmas, louve, solte sua glória. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, seu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua
mergulhar no ser de Deus. Pense numa coisa difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa. Porque quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, mais nós o amamos. E por consequência, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. E é isso que nós fazemos a cada dia, a cada vez que nós lemos as Sagradas Escrituras. E quando nós conhecemos mais aquele que é o autor e consumador da nossa fé, mais nós queremos conhecê-lo, mais nós o buscamos. Porque essa é a missão do servo, é conhecer a Deus. E esta é a vida eterna, é conhecer a Deus. Aleluia. E ela encontrou naquele poço uma samaritana. E o Senhor Jesus pediu para aquela mulher: dá-me de beber. E aquela mulher disse: Senhor, se tu bem soubesses quem eu sou, tu não me pedirias de beber. Mas o Senhor disse: ainda que tu bebas da água deste poço, voltarás a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Porque o Senhor Jesus é o nosso manancial, Ele é a nossa fonte de águas vivas. E aquele que bebe desta fonte de águas vivas, tornar-se-á um rio que vai fluir e vai certamente saciar a sede de outras pessoas. Aleluia. Mas
Foi o próprio Senhor Jesus que disse: terra e céu irão passar, mas a minha palavra, essa jamais passará. Aleluia. Porque Deus disse, e porque Ele disse, isso há de se cumprir. Porque nós cremos que Ele é um Deus que não mente e as suas promessas são infalíveis. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Como é bom quando nós temos um belíssimo momento de louvor, quando nós entregamos e quando nós assim reconhecemos que é tão bom louvar ao Senhor, é tão bom render graças a Ele, é tão bom reconhecermos que nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E nos alegramos tanto quando fazemos isso. Meus irmãos, tivemos ontem à tarde o curso de inglês. A turma está bem adiantada, professor? Tá. Louvado seja Deus. Ok. Então tudo sabido. Aleluia. Vai ser uma igreja trilingüe essa daqui, em nome de Jesus. Inglês, português e espanhol. Sim. Esqueceu do nosso colombiano? Hoje pela manhã tivemos aula da escola dominical e mais uma vez eu vou reforçar. Olha, a partir do domingo que vem, hoje, inclusive, nós começamos a essência reformada e vamos trabalhar nos próximos domingos sobre doutrina reformada. Então, são assuntos muito esclarecedores. E vai ser muito bom se você vier tirar suas dúvidas aqui. Domingo pela manhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento à nossa escola dominical. E com esta mesma alegria, meus irmãos, em que nós estamos sempre recebendo convidados, com essa mesma alegria que nós estamos recebendo de volta os nossos irmãos e irmãs que por conta da pandemia não estavam podendo vir, nós estamos nos alegrando tanto. Ainda que nosso irmão Marinho esteja trabalhando muito e o nosso irmão Alberto e Lena estejam agora em outra cidade, mas eu falei com eles agora há pouco e certamente eles vão ouvir essa mensagem amanhã com a gravação lá no nosso canal. Inclusive, faço um convite para você: compartilhe esses vídeos, mande para outras pessoas e quem puder, inscreva-se no canal, que certamente vai ser clica lá na notificação dos sininhos, para que todas as vezes que mensagens forem postadas lá no grupo, vocês sejam automaticamente avisados. E dito isto, meus irmãos, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor, irmão Deison, por favor, você pode entregar os envelopes. Meu Deus, nós te agradecemos pela vida de cada dizimista e ofertante dessa igreja, e que o Senhor continue abrindo portas do céu, Pai amado, para que cada um possa suprir as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Seu amor, esse triste lugar.
que chegam a este vídeo, Senhor, que eles sejam bem usados por tua obra, Senhor, fortalece nossa fé, nos ajuda, nos dá entendimento para ser usado para a tua obra, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dando prosseguimento à nossa exposição da carta do profeta Daniel, e hoje, pela graça de Deus, nós vamos concluir a exposição desse livro. Mas eu preciso fazer uma confissão aos irmãos. Quando eu comecei a exposição deste livro, até o capítulo 6, era menos difícil, porque é a parte histórica que o profeta Daniel conta. Mas aí quando nós entramos a partir do capítulo 7, e eu perguntei, Senhor, será que eu vou dar conta? Porque é uma parte muito difícil. São textos muito complicados, meus irmãos. E eu perguntava a Deus todos os dias, será que eu vou dar conta? E em algum momento eu disse, Senhor, é melhor parar por aqui, porque é difícil demais. Esses textos são muito difíceis. Mas aí, meus irmãos, mensagem após mensagem, eu recebia um retorno de vocês. Normalmente alguém mandava uma mensagem para mim lá no privado do WhatsApp e dizia, pastor, eu fui tão abençoado por essa mensagem de hoje, ou eu fui tão abençoada pela mensagem de hoje. E isso me ia dando forças, meus irmãos, e ânimo, porque tem sido estudos muito difíceis. Mas pela glória de Deus e pela misericórdia do Senhor, hoje nós estamos aqui terminando o último capítulo do livro do profeta Daniel. Depois de algum tempo em que nós já expomos aqui na igreja a carta de Judas, nós já expomos o livro de Ruth, nós já expomos a carta de Tiago, nós já expomos a carta aos Filipenses, nós já expomos 1 Tessalonicenses, já expomos também 2 Tessalonicenses, nós já expomos também, meus irmãos, as bem-aventuranças lá no comecinho do Sermão do Monte. E louvado seja Deus, que hoje nós estamos concluindo mais um livro da Bíblia, que é o livro do profeta Daniel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 12 do profeta Daniel. E quando você encontrar, você fique de pé em reverência à palavra. Essa igreja, ela ama a palavra. E nós nos esforçamos muito para que a palavra de Deus seja pregada de forma fiel e de forma honesta. É difícil, meus irmãos, mas ao mesmo tempo é gratificante saber que a palavra do Senhor está sendo pregada. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. O irmão Deison, ele vai ler o capítulo. Esse capítulo é mais curto, são apenas 13 versículos. E o irmão Deison vai ler para nós nesse momento. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias?
o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Aleluia. Obrigado, meu Senhor, pela leitura da Tua Palavra. E que Teu Santo Espírito nos dê a capacidade, ó Deus, de entender o que a Tua mensagem quer nos dizer nessa noite. E que possamos ser transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Este capítulo 12 do profeta Daniel, ele é uma continuação do capítulo 11, que por sua vez é uma continuação do capítulo 10. Acontece que na divisão da Bíblia por capítulos e versículos, alguém separou, mas isso é apenas uma única revelação profética do anjo ao profeta Daniel. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 12, meus irmãos, nós percebemos que o anjo, ele está concluindo aquela revelação profética que ele estava apresentando a Daniel. Lembrando que Daniel agora é um homem idoso, com mais de 85 anos, 86 anos. E o anjo começa a falar a Daniel agora acerca das últimas coisas que acontecerão no fim dos tempos. E meus irmãos, nós temos visto ao longo de todo este livro que esta revelação profética, ela nos apresenta as coisas que acontecerão nos últimos dias. E aí você começa a entender porque é que, ao mesmo tempo, nós estávamos expondo também a carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque também é uma carta muito escatológica, e Paulo também falava muito sobre o fim dos tempos. E então nós estamos diante, meus irmãos, daquela que é chamada de a grande tribulação. Quando nós encerramos o capítulo 11, domingo passado, além dos versos 36 ao 45, nós vimos que o anjo estava falando daquele que é o anticristo, daquele que virá antes da vinda de Cristo. Nós vimos também que ele irá promover grande perseguição ao povo de Deus, Carol e Davidson. Nós vimos também que esse anticristo, ele vai matar muitos dos santos, de que ele vai querer a adoração apenas para si próprio, Mateus e Bia, de que ele vai se sentar no santuário de Deus, e de que ele vai receber o poder de Satanás, e ele vai ser adorado por todo mundo, vírgula, porque aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, estes não se curvarão diante da adoração do anticristo. Nós vimos também, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele disse que naqueles últimos dias serão identificados por causa daquela que é chamada de a grande apostasia.
Nós vimos também, meus irmãos, que muitos abandonarão a sua fé naqueles últimos tempos. E o que nós temos visto hoje em dia é diferente disso? Não. Porque certamente os irmãos devem ter ouvido no noticiário que um dos países ali que foi berço da reforma protestante ali, que participou ativamente, a Escócia, acabou de emitir uma lei lá para o Ministério da Educação da Escócia, dizendo que crianças a partir dos seus 4 anos, elas vão escolher o seu sexo, elas vão escolher o seu nome, se vai ser o nome de menino ou se vai ser o nome de menina. E os professores vão ter que dar todo o apoio na escola. E os pais não vão precisar ser comunicados, irmã Dorinha. Era como mais ou menos se Patrícia levasse Daniel para a escola. Daniel tem 4 anos, não é isso, Patrícia? 5, né? É como se Daniel pudesse escolher, a partir de amanhã, segunda-feira, quando ele fosse para a escola, se ele queria ser chamado de Daniel ou se ele queria ser chamado de Daniela Ivonete. E a Escócia está passando por isso. E os pais não vão poder interferir. Eu fico imaginando um dos puritanos conhecidíssimos na Escócia, John Knox. Os ossos desse homem devem estar se revirando dentro do caixão. Porque não é brincadeira não, meus irmãos. A Europa, que foi berço da reforma protestante, da onde surgiram os primeiros e mais importantes seminários teológicos do mundo, agora sofrem com esse tipo de assédio do liberalismo teológico e de, infelizmente, o pós-cristianismo que recai sobre a Europa. É triste, meus irmãos, mas é uma realidade. E quando nós percebemos os eventos que estão acontecendo ultimamente, todo mundo sabe que estamos passando por um grande momento de pandemia. Mas aí a gente liga a TV, irmã Dorinha, e quando a gente olha, tem terremoto no Haiti. E quando termina o terremoto, Cícera, vem um furacão em cima. E a gente vai um pouquinho mais distante, a gente vê que lá no Afeganistão, os radicais islâmicos tomaram conta do governo do país. E certamente cristãos serão perseguidos naquele lugar. Isso só reforça aquele sermão escatológico de Cristo, quando ele disse que os sinais dos últimos dias é que haverá guerras e rumores de guerra, pandemias, pestes, fome, nação se levantando contra nação, pai matando filho, filho matando pai. E quando a gente se depara com essa grande apostasia, meus irmãos, nós percebemos que o tempo está se encurtando. E nós precisamos, mais do que nunca, Lusa, nos voltarmos para Cristo. Porque é somente Ele que pode garantir o nosso socorro. Mas aí, meus irmãos, nesse capítulo 12, o anjo revela ao profeta Daniel alguns eventos que vão acontecer nos últimos dias. E o que é que nos diz aí, Deison? O versículo 1, por favor. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, havendo um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Hoje fala Daniel que naquele tempo. E que tempo é aquele, meus irmãos? Lembre-se como nós terminamos o capítulo 11 com a ascensão do anticristo escatológico, aonde ele vai promover lutas, aonde ele vai promover perseguições, aonde ele vai causar muito sofrimento ao povo de Deus. Nós percebemos ainda que ele magoará os santos, que ele difamará tudo aquilo que se refere a Deus, que ele vai querer se sentar no santuário de Deus, Vitor, e vai querer ser adorado como se fosse o próprio Deus. Ele matará aqueles que são adoradores do Deus vivo e verdadeiro.
ele causará um grande tumulto mundial. E aqueles que se levantarem dizendo que são cristãos, estes sofrerão o peso dessa perseguição. Haverá choro, haverá sangue derramado. Aqueles mártires que foram tão anunciados durante todo este capítulo, estes cairão mortos, perseguidos, presos. Vai ser um momento difícil demais, meus irmãos. Mas nós precisamos estar preparados, porque este dia vai chegar. É interessante, meus irmãos, que diante de tanta adoração que esse anticristo vai requerer para si próprio, o mundo vai entender como sendo ele o anticristo, e muitos vão dizer: quem poderá intentar contra este homem, contra este anticristo? E muitos não se submeterão à adoração desse anticristo, ainda que isso lhe custe a própria vida. Mas é a mesma palavra de Deus que diz, meus irmãos, lá nos Evangelhos, que neste momento de tribulação, como nunca se viu antes e jamais se verá, Deus abrevia este tempo. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que se Deus não encurtasse esse tempo, ninguém se salvaria. E ainda mais a Bíblia diz que se Deus não encurtasse, se Deus não abreviasse essa tribulação, e Ele vai fazer isso, é por causa dos seus eleitos. É por isso que Deus vai diminuir esse tempo de sofrimento, este tempo de perseguição, este tempo de tribulação. Porque Deus vai resgatar os seus. Mas ainda, meus irmãos, diante de tanta tribulação, diante de tanto sofrimento, diante de tanta perseguição, o versículo 1 nos diz ainda que no meio de todo este tumulto vai haver um livramento de Deus. É quando naquele momento, Patrícia, de muita perseguição, de muita luta, de muito choro, de muito pranto, em que santos sofrerão, arcarão com a sua fidelidade a Deus. É que diz a Bíblia Sagrada que naquela tribulação Deus promoverá uma grande libertação para o seu povo. E o mais interessante disso, meus irmãos, é que Deus vai nos livrar, não é da tribulação não é da perseguição não, mas é dentro da perseguição. Porque a igreja de Deus, ela desde o seu princípio, ela é acostumada a ser perseguida. A igreja de Deus, ela é acostumada a sofrer lutas, perseguições, tribulações e muito sofrimento. E diz a Bíblia Sagrada que naqueles dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais os seus brilhos, e as estrelas cairão do firmamento do céu. E eis que naquele momento surge dos céus o Cristo vindo com toda a sua glória, acompanhado dos seus anjos. E esses anjos é que farão a libertação do povo de Deus. Aleluia! É quando a Bíblia vai dizer que os anjos de Deus farão a separação daqueles que são o trigo, daqueles que são o joio, daqueles que são salvos, para aqueles que são os perdidos. E os quatro cantos do mundo verão os anjos de Cristo buscando e resgatando aqueles que são os eleitos de Deus, aqueles pelos quais Cristo disse que voltaria um dia para resgatá-los. E nesse dia vai haver aquele grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não apenas isso. O versículo 1 diz ainda que aqueles que são encontrados salvos têm os seus nomes escritos no livro. E que livro é esse, meus irmãos? É o livro da vida. Aquele que João diz lá em Apocalipse capítulo 20, que aqueles que não forem encontrados os seus nomes no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aqueles que foram salvos pela graça de Deus, aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida,
Esses são aqueles, os eleitos de Deus, aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E talvez você possa estar pensando nesse momento: como nós saberemos quem é um eleito e quem não é? Quem é um salvo e quem não é salvo? O que é que nós podemos fazer, meus irmãos, para termos os nossos nomes escritos no livro da vida? Será necessário que nós vamos precisar ser pessoas boazinhas? Será que vai ser preciso que nós atravessemos idosos na rua? Será que vai ser preciso que nós sejamos as pessoas mais honestas do mundo? Pois eu digo a você que nada disso vai garantir que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Só existe uma forma de que o seu nome esteja escrito lá: é pela obra redentiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por mim e por você que Ele morreu naquela cruz do Calvário, para que o meu e o seu nome estivessem contidos naquele livro. E naquele dia, meus irmãos, naquele sublime dia, Mateus, nós vamos nos esquecer os nossos diplomas. E disso aqui, não vai valer nada. Aqueles que têm muito ou pouco dinheiro, esse dinheiro também não vai fazer diferença. Aqueles que são mais ou menos ativos no mundo, aqueles que são mais ou menos famosos, pouco importará. Porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, naquele último dia, naquele derradeiro dia, em que Cristo vier do céu, se o seu nome não estiver lá, você não será selecionado. E você vai ser mais um que será colocado junto ao joio e vai ser separado do trigo. Pergunta, meus irmãos: eleição é algo que nós aprendemos porque foi Cristo que nos escolheu desde antes da fundação do mundo, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo, não pelo que nós fazemos, mas por tudo o que Cristo fez por nós. É por isso que o nosso nome se encontra nesse livro, precioso livro. Mas em segundo lugar, meus irmãos, uma quarta coisa que o anjo vai dizer ao profeta Daniel se encontra aí no versículo 2, quando o anjo vai falar a Daniel sobre a ressurreição de todos. Verso 2, texto, por favor. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O anjo disse a Daniel, meus irmãos, que todos ressuscitarão. Agora Daniel, meus irmãos, está nos dizendo nessa noite que esta ressurreição, ela não é uma ressurreição do Espírito, não. Essa ressurreição, ela é uma ressurreição do corpo, é uma ressurreição corpórea. E vocês que acompanharam as aulas de CETEB certamente vão entender, porque em nenhum momento a Bíblia Sagrada disse que a quem vai ressuscitar vai ser o nosso espírito. Porque como nós bem aprendemos, meus irmãos, e a Bíblia Sagrada nos diz que o corpo morre e ele volta ao pó de onde ele veio. Mas para onde vai o nosso espírito? O nosso espírito volta para Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer: morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: Senhor, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. E naquele momento da sua morte, ele disse: eu vejo o céu se abrir, eu vejo nos céus um homem de pé. Aleluia! E quando o Senhor Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário, e naqueles últimos instantes de vida, ele disse: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. E Deus nunca esteve dentro de um túmulo, Deus nunca esteve debaixo da terra, Deus nunca esteve dentro de um caixão. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Por isso, meus irmãos, a nossa carne, quando nós morremos, ela volta para o pó, mas o nosso espírito, ele volta para o Pai, ele volta para Deus. Até que um dia, quando o Senhor Jesus voltar, e o espírito daquele que morreu com Cristo,
Ele voltará com Cristo, juntamente com os seus anjos, e primeiro será glorificado o seu corpo, para depois o corpo daqueles que estão vivos, estes serão transformados. É isto que Daniel está nos dizendo em primeiro lugar, quanto à ressurreição. A ressurreição vai ser corpórea, meus irmãos. Mas quando acontecerá, meus irmãos, essa ressurreição? Esta ressurreição vai acontecer quando da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer que quando o Senhor Jesus estiver vindo e quando ressoar a última trombeta, aqueles corpos que estão mortos, eles ressuscitarão e serão unidos ao Espírito daqueles que estão com Cristo. E primeiro serão eles, e depois o corpo daqueles que estão vivos. Estes serão transformados, estes serão glorificados e receberão um corpo imortal e celestial e espiritual. Vai ser no último dia, meus irmãos, quando Cristo estiver vindo, todos ressuscitaremos. Todos os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus. Mas, irmãos, também é necessário dizer nessa noite que assim como a ressurreição será corpórea e vai acontecer no último dia, todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o horror eterno. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que aqueles que morrem com Cristo, quando o Senhor vier, eles descerão com Cristo os seus anjos, e o seu Espírito será unificado ao seu corpo, e aqueles que estiverem vivos serão glorificados, e todos estes, aqueles que já estão mortos e descansam com Cristo, e já compartilham da presença gloriosa de Jesus, serão os primeiros a serem ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos, e quando virem o Filho do Homem descer dos céus, juntamente com o seu exército celestial, esses se unirão ao seu Salvador, e todos terão uma vida eterna, no novo céu e na nova terra. Mas por outro lado, meus irmãos, aqueles que morrem sem Cristo, aqueles que não entregaram as suas vidas a Cristo enquanto ainda estiveram vivos, estes vão ressuscitar também, Mari. Mas estes serão ressuscitados para uma eternidade de horror e de vergonha. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que o inferno existe sim. E aqueles que vão para o inferno naquele último dia, no dia do juízo, eles agora passarão toda uma eternidade sofrendo as consequências da ira de Deus. E não vai haver um pingo da graça de Deus sobre a vida ou sobre o corpo dessas pessoas. Será um sofrimento eterno, serão lutas, serão dores infinitas e durarão por toda a eternidade. E o que já nos leva, meus irmãos, nessa noite, a uma grande verdade e importante verdade. Da forma que nós morrermos, nós permaneceremos. Aqueles que morrem em Cristo, esses ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que morrem sem Cristo, estes sofrerão o horror e a vergonha eterna. E a pior coisa, meus irmãos, é naquele dia do juízo final, quando Deus disser para aquela pessoa, no dia do julgamento, e Deus vai dizer: você morreu ímpio, e ímpio você vai permanecer por toda a eternidade. O que nos leva a outro entendimento, meus irmãos. O dia do arrependimento é hoje. O dia da salvação é agora. É necessário o arrependimento já, porque nós não sabemos o dia em que nós morreremos. E se nós morrermos sem termos entregado a nossa vida a Cristo, infelizmente o que está reservado para estas pessoas é toda uma eternidade de horror e de vergonha. Por isso, precisamos pregar o Evangelho da salvação às pessoas.
É por isso que nós não podemos ficar de boca calada, Cícera. É por isso que nós precisamos convidar pessoas para que ouçam a palavra da salvação. Mas há mais uma verdade, meus irmãos, nesse texto. É que aqueles que são salvos, estes receberão uma retribuição. Aleluia. Veja o que aqui diz aí o verso 3 deste. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Daniel fala, meus irmãos, sobre duas classes de pessoas: os sábios e os que conduzem as pessoas à justiça. Quem são os sábios? Nós vimos domingo passado, Daniel capítulo 11, versículo 33, vai dizer que os sábios são aqueles que em meio às perseguições, em meio às lutas, eles vão se levantar para pregar o evangelho da salvação. São aquelas pessoas que no meio de tanta dificuldade, elas não têm como mais importante as suas próprias vidas, mas vivem em função de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho da salvação. E como tem sido difícil, meus irmãos, nesses últimos tempos. Tempos de pandemia, Bia, em que muitas vezes, ao sair de casa, meus irmãos, e a gente pensa, porque somos ainda um pouco egoístas, e nós pensamos, eu particularmente pensei tantas vezes, eu digo, Deus, eu sou transplantado, eu não tenho imunidade nenhuma. Mas quando eu pensava, meus irmãos, que através das pregações, através do nosso canal do YouTube, essas pregações poderiam estar alcançando pessoas que estavam desesperadas em suas casas, como nós recebemos uma pessoa que mora em Fortaleza e mandou uma mensagem para mim pedindo orações. E eu olhava para isso tudo e dizia, Senhor, vale a pena renunciar à minha própria vida, para que a Tua palavra seja pregada, para que vidas sejam alcançadas, para que a Tua palavra traga paz ao coração das pessoas. A minha vida não é mais importante do que a palavra de Deus. E é por isso que tantas vezes, mesmo com medo, a gente saía de casa para ir à igreja, para gravar as pregações. Tanto eu, quanto a Elisângela, Dindo, Alisson, em plena pandemia, e nós saindo de casa, entendendo, meus irmãos, que aquilo ali não era um ato de heroísmo, mas era um ato de obediência a Deus. Porque foi para isso que Deus nos levantou. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. E precisamos pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão ansiosas, desesperadas, aflitas, angustiadas. Mas aí Daniel fala de um segundo grupo de pessoas, que são aquelas que conduzem as outras à justiça. E nós costumamos aqui, na nossa realidade, meus irmãos, Francisco, nós costumamos dizer que nós gostamos de ganhar almas para Cristo. E diz no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 30, que aquele que ganha almas, ele é sábio. O maior investimento que eu e você podemos fazer é conduzir pessoas aos braços de Cristo. A melhor coisa que nós podemos fazer em nossas vidas é conduzir pessoas à palavra da salvação, ao Evangelho que traz a vida, ao Evangelho que traz a paz, ao Evangelho que traz o entendimento e principalmente ao Evangelho que é do Evangelho de Jesus Cristo, que tem o poder de nos dar a vida eterna. E diz, meus irmãos, este versículo 3, que estas pessoas, elas reluzirão, elas brilharão como as estrelas. E eu fico imaginando, Ivonete, as pessoas que estão neste exato momento, eu não vou dizer arriscando as suas vidas, mas colocando à disposição de Deus as suas próprias vidas, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, para dizer para as pessoas que existe uma esperança, e o nome desta esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Existe
uma esperança em meio à pandemia, irmã Dorinha. Existe uma certeza para o nosso coração que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Deus que está ouvindo as nossas orações. E nós temos um Deus que mandou o seu Filho para nos garantir esse perdão de pecados e esta vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma última coisa aqui neste versículo 4. E Daniel vai dizer para nós, meus irmãos, que a palavra de Deus, que as profecias bíblicas, elas são totalmente confiáveis. Veja o que diz o versículo 4 dele, por favor. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado, em busca de maior conhecimento. Será que o anjo está dizendo a Daniel, meus irmãos, que é simplesmente para Daniel ouvir tudo isso, escrever no papel e guardar dentro do bolso? Não, porque nós não podemos reter esta palavra da salvação. Meus irmãos, estas profecias bíblicas dadas a Daniel não foram simplesmente para ele ouvir e dizer: olha, eu sou mais importante do que todos, porque Deus me revelou e não revelou aos outros. Não era esse o entendimento do profeta Daniel, muito pelo contrário. Havia um costume, um hábito na Pérsia, de que todas as vezes que um livro era escrito, depois de pronto, era feita uma cópia, e essa cópia ela era selada e colocava em um local aberto, para que qualquer pessoa tivesse acesso ao que estava contido naquele livro. E da mesma forma, meus irmãos, é isso que está acontecendo. Porque Deus estava dizendo a Daniel: Daniel, eu estou te revelando o que vai acontecer nos últimos dias. Mas não é para você reter para você apenas, é para você falar também para outras pessoas. E quando Daniel escreveu e colocou tudo isso num livro, ele estava também dando o privilégio que nós temos hoje, de termos o conhecimento dessas revelações proféticas e bíblicas. Mas há mais uma coisinha aqui, meus irmãos. E certamente, para aquelas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro defasado, para aquelas pessoas que dizem que as Escrituras estão obsoletas, estão vencidas, como nós tivemos há pouco tempo atrás, um homem dizendo que a Bíblia precisava ser refeita, precisava ser reestruturada, porque a Bíblia estava defasada. Eu pergunto a vocês nessa noite: quando você abre qualquer portal de notícias na internet, as notícias que são dadas lá já aconteceram ou ainda vão acontecer? Já aconteceram, meus irmãos. Abra qualquer portal hoje na internet, qualquer um da sua preferência, ou nacional ou internacional, e eles vão relatar tudo aquilo que já aconteceu. Mas quando nós nos deparamos com a Bíblia Sagrada, o anjo está revelando, Deus através do anjo está dizendo a Daniel coisas que vão acontecer no fim dos tempos. E aí eu pergunto a vocês: quem é mais atual? Um portal que disse notícias que já aconteceram, ou a Bíblia Sagrada que está dizendo coisas que ainda vão acontecer? A Bíblia, meus irmãos, ela é mais do que atual, ela é contemporânea e ela é atemporal. A Bíblia, ela é atemporal. E muitas pessoas, diz aí o versículo 4, vão buscar na Bíblia Sagrada as informações, o conhecimento que está contido nela. E meus irmãos, eu duvido uma pessoa que conheça a Bíblia Sagrada e ela não mude a sua percepção de vida. A Bíblia nunca foi e jamais será um livro defasado, muito pelo contrário. Eu fico imaginando Daniel quando o anjo falou para ele que informações que ainda iam acontecer, como nós vimos domingo passado,
Coisas que aconteceriam, Cícero, 400 anos à frente de Daniel, quando apareceria Antíoco Epifânio. E coisas que ainda vão acontecer no fim dos tempos, como essas informações que o anjo está dando a Daniel. Eu fico imaginando Daniel e diz: eita Senhor, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo nós olhamos e reconhecemos que as promessas de Deus, elas não falham. Que tudo o que Deus prometeu se cumpriu. E essa escritura sagrada, meus irmãos, ela é infalível. Ela é infalível. E aí agora nós chegamos, meus irmãos, na segunda parte deste capítulo 2, deste capítulo 12. E duas perguntas vão nortear este restante de capítulo. Uma está no versículo 6 e outra está no versículo 8. E eu quero que você preste bastante atenção, porque são perguntas difíceis e são passagens ainda mais difíceis. Mas certamente nós sairemos daqui hoje, se Deus permitir, com uma resposta. Veja o que é que diz os versos 5 a 7 deles, por favor. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumpriram. Daniel, que provavelmente estava ali à frente do rio Tigre, e ele olha aqueles dois anjos, e meus irmãos, provavelmente esse anjo vestido de linho é aquele mesmo anjo que foi descrito lá no capítulo 10, que se parecia com a imagem de Cristo descrita em Apocalipse capítulo 1, mas não era Cristo, era um anjo. E aquele anjo está dizendo a Daniel estas coisas. E é interessante, meus irmãos, que este anjo, ele levanta um braço, e todas as vezes que uma pessoa fazia um juramento levantando o braço direito, ele estava dizendo que aquilo era fidedigno demais. E quando a pessoa jurava com os dois braços levantados, ele dizia que aquele juramento era muito solene. E o anjo disse a Daniel que tudo aquilo aconteceria há um tempo, tempos e meio tempo. E meus irmãos, essa é uma das passagens mais difíceis de toda a Bíblia. E muitos teólogos chegaram à conclusão, meus irmãos, de que esse um tempo, tempos e meio tempo se refere a um longo tempo, mas que esse meio tempo vai ser o final desse tempo. E ao final desse tempo, estas coisas, estas maravilhas acontecerão. E mais interessante ainda, meus irmãos, é que estes mesmos teólogos, muito brilhantes e muito confiáveis, dizem que este longo tempo significa desde a criação, desde a fundação da igreja primitiva, até aquele último dia em que o anticristo vier. Porque, meus irmãos, desde que a igreja foi fundada, a igreja primitiva, que essa mesma igreja é perseguida. E, meus irmãos, eu disse domingo passado e reafirmo: a igreja de Cristo, ela é perseguida desde o seu começo, e ela só vai acabar essa perseguição quando Jesus Cristo voltar. A igreja de Cristo, meus irmãos, é como massa de pão. Quanto mais bate na massa de pão, mais acontece o que, irmã Dorinha? Mas ela cresce. E quanto mais nos perseguem, mais nós permanecemos fiéis a Deus. E quanto mais nos matam, mais Deus levanta servos fiéis. E quanto mais tribulações acontecem dentro da igreja, mais o povo de Deus persevera e confia no seu Deus.
o anjo vai dizer que quando o anticristo vier, e naquele momento, meus irmãos, em que o povo de Deus achar que o mal está vencendo, que o mal está triunfando, que o inferno vai prevalecer, que o poder do povo de Deus está sendo quebrado, é neste exato momento em que o nosso Redentor, ele virá dos céus e nos resgatará de dentro da tribulação. E diz a Bíblia que estes fatos maravilhosos acontecerão. E que maravilhas são essas, meus irmãos? São as mesmas descritas aí no começo do capítulo. O livramento que Deus vai nos dar, a retribuição que Ele nos dará, a ressurreição de todos e o descanso eterno. Mas existe uma segunda pergunta, meus irmãos, que está ali no versículo 8 deles. Verso 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso? Vocês entenderam o que Daniel disse? Eu ouvi, mas não entendi. Aí você começa a pensar, igual eu fiquei pensando quando estava lendo esse texto. Se Daniel, que tinha o dom de entender os sonhos, que Deus revelou para ele próprio, ele disse, Senhor, não entendi. Eu digo, Senhor, avalie eu. Imagine eu, lendo isso tanto tempo depois. Mas aí, meus irmãos, nós começamos a entender que muitas vezes as profecias bíblicas, elas não nos são dadas, Carol e Davidson, para satisfazer a nossa curiosidade. Revelações proféticas não são feitas para satisfazer as nossas curiosidades. E muito menos, meus irmãos, para nos revelar aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Porque senão nós ficaríamos desesperados demais. E aí nesse momento eu me lembrei de um ex-deputado. E alguém perguntou para eles, Mateus e Bia e Vitor, se ele soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que é que ele iria fazer? E aquele homem com uma sabedoria mundana, Cícera, ele disse, eu iria beber tudo que eu pudesse, eu iria usar todo tipo de drogas que eu pudesse, eu iria me prostituir com homens e com mulheres, e eu falaria tudo que eu pudesse de errado, eu roubaria, eu faria tudo de errado que o mundo permitisse que eu fizesse. Eu pergunto a vocês, essa sabedoria mundana, ela é aproveitável para o servo de Deus? E se nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã, será que ainda assim nós permaneceríamos calmos? Será que ainda assim nós permaneceríamos firmes, sabendo que nos aguarda amanhã? Será que ao sair de casa amanhã, Francisco, se você soubesse que o dia da sua morte, Deus o proteja que não, mas será que se amanhã você soubesse que era o seu dia de morrer, você iria sair para trabalhar normalmente como no dia qualquer? Não. É por isso que revelações proféticas não são dadas para satisfazer as nossas curiosidades. Muito pelo contrário, meus irmãos. As revelações bíblicas, a profecia bíblica é dita para que nós entendamos que mesmo diante de lutas, mesmo diante de perseguições e mesmo diante das maiores tribulações, Deus está no controle de todas as coisas e nada foge do controle do nosso Deus. Lutas se levantam em Mandorinha, mas Deus está no controle. A doença vem, Deus está no controle. Pode não ter o dinheiro, Deus está no controle, porque nada foge da vontade do nosso Deus. Profecias bíblicas são dadas para isso, para que nós tenhamos a confiança que Deus nunca perdeu o controle da história. Ele sabe o que vai acontecer, e tudo só acontece por causa da vontade do nosso Deus. E viram qual foi a resposta de Deus aí no versículo 9?
O que foi, David? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Profecias não eram, nem mesmo Daniel, com toda a sua curiosidade, com toda a sua preocupação, nem mesmo a ele foi revelado o que aconteceria nos últimos dias. Mas aí, nos encaminhando para o final dessa mensagem, meus irmãos, algumas verdades nesse texto precisam ser ditas nessa noite. É que a perseguição, ela nunca vai destruir a igreja. Muito pelo contrário, as perseguições servem para refinar a igreja de Deus. Veja o que diz aí no verso 10 deles. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. As perseguições que recaem sobre a igreja de Deus, Mateus, elas nunca serviram para destruir a igreja, muito pelo contrário, elas sempre refinam a igreja de Deus. É como aquele fogo do ourives, quando bate sobre o ouro, e quando ele derrete aquele ouro, certamente aquelas impurezas começam a aparecer, e aí o ourives vai e retira aquelas impurezas, e o fogo vai refinando aquele ouro, e vai deixando aquele ouro mais valioso. Da mesma forma, meus irmãos, que lutas que a igreja enfrenta certamente fazem com que o povo de Deus seja mais purificado, seja mais embranquecido, porque, meus irmãos, nós descobrimos agora durante a pandemia que só voltou para a casa de Deus aquele que realmente tem compromisso com o Senhor. Muitos ficaram pelo meio do caminho porque foram refinados, porque não passaram no crivo do ouro do ourives, do fogo do ourives. Mas a igreja de Deus, ela continua sendo refinada, ela continua sendo purificada. E o versículo 10 continua dizendo que essas perseguições também não servem para tirar o entendimento do povo de Deus. Porque nós que somos o povo de Deus, nós descobrimos, meus irmãos, que diante de tanto sofrimento, diante de tanta luta, aqueles que são perversos, eles não entendem. Eles não conseguem ter esse entendimento, Ivonete. Mas nós que somos o povo de Deus, temos sim esse entendimento. E sabemos que essas perseguições não são para destruir a igreja. Porque no final de tudo, sabe quem é que vai sair vitorioso? A igreja de Deus. Sabe quem é que vai receber a vitória diante do anticristo, diante da tribulação e diante daqueles que são os adoradores do anticristo? É a igreja de Deus, é o povo de Deus que vai entender que somente Deus é capaz de vencer essa batalha. Mas em penúltimo lugar, meus irmãos, a perseguição também serve para reforçar a perseverança da igreja de Deus. Veja o que diz aí os versos 11 e 12 deles. Obrigado, Senhor. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Perseguições, meus irmãos, fazem com que o povo de Deus persevere. As tribulações fazem com que o povo de Deus não se submeta e não baixe a sua cabeça diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Muito pelo contrário. E é interessante quando nós chegamos ali no versículo 12, meus irmãos, porque o anjo vai dizer a Daniel: felizes são aqueles que esperam e chegam. Ele vai dizer sobre 1.290 dias e 1.335 dias.
E meus irmãos, muita pesquisa foi feita, mas eu não consegui encontrar uma resposta, porque os maiores teólogos, os maiores comentaristas bíblicos simplesmente dizem que não sabem o que isso quer dizer. E é preciso ter essa honestidade para dizer que nós não sabemos. Mas acontece que o texto está nos dizendo, meus irmãos, que nós precisamos perseverar. E o verso 12 vai dizer que felizes são aqueles que esperam e que chegam. Talvez vocês já tenham sido interrogados por muitas pessoas, dizendo: cadê Cristo que você disse que vai voltar e Ele não chega? Cadê o seu Deus que promete que vai livrar você do sofrimento, mas o sofrimento continua chegando? Cadê o seu Deus que diz que é tão bondoso, mas tem pessoas que estão morrendo? E aí você persevera, porque felizes são aqueles que esperam. E nós temos a certeza, meus irmãos, que assim como o nosso Senhor prometeu, um dia Ele vai voltar. E conforme a Escritura Sagrada vai dizer, que naquele dia haverá separação daqueles que são os salvos, daqueles que não são salvos, daqueles que são os eleitos de Deus, para aqueles que não são eleitos, daqueles que são os salvos, para aqueles que são os ímpios. Mas enquanto isso, persevere, fique firme, creia no seu Salvador, creia no seu Redentor, creia que Ele está com você, te guardando, te sustentando, te protegendo, te dando livramentos, te sustentando, mesmo naqueles momentos em que você não percebe a mão de Deus, mas Ele está tomando conta de você. Persevere em nome de Jesus, porque a vida é certa e o final é líquido e certo. E finalmente, meus irmãos, as perseguições, elas também não vão conseguir roubar o nosso descanso eterno. Deixa o que diz aí o verso 13 deles. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Meus irmãos, há uma herança reservada para o povo de Deus. Aleluia. Há um descanso reservado ao povo de Deus. E quando nós nos deparamos com a vida de Daniel, que foi levado muito jovem à Babilônia, aproximadamente 14 anos, Vitor, e Daniel foi levado da sua família, e ele foi levado à Babilônia, e ele não se submeteu às vontades do rei da Babilônia, ele não se contaminou com os alimentos da Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus, ele permaneceu firme a Deus, e ele ganhou cargos de confiança, cargos importantíssimos na Babilônia, e caiu a Babilônia, e Daniel permaneceu firme. Se levantou o Império Medo-Persa, e Daniel continuou firme e fiel a seu Deus. E agora Daniel está com 86 anos, e passou por muitas provações, e passou por muitas perseguições, e passou por testes da fé dele. E o anjo está dizendo a Daniel: siga o seu caminho, meu filho, seja fiel até o seu último dia, permaneça, porque Deus está contigo, Deus está guardando, Deus tem olhado por você durante toda a sua vida. E duas promessas são feitas a Daniel. A primeira promessa é que Deus diz a Daniel, irmã Dorinha: continua caminhando firme no teu caminho, meu filho, ser fiel a mim, ser fiel às minhas escrituras, e o teu descanso está separado. Louvado seja Deus. Há um descanso para o povo de Deus, meus irmãos. Hebreus capítulo 4 vai dizer, Cícera, que há um descanso para o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que felizes são aqueles que descansam no Senhor. E nessa noite há uma certeza que nós temos, meus irmãos, que há um descanso para a igreja de Deus. Há um descanso eterno.
aonde não haverá mais perseguição, aonde não haverá mais tribulações, aonde não haverá mais mortes, aonde não haverá mais choro, aonde não vai ter mais prantos, porque lá estará o nosso descanso. Mas disse também o anjo a Daniel, parte final do versículo 13 diz: você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Há uma herança para o povo de Deus, meus irmãos. Continue firme nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas Ele espera que você persevere. Os jovens, Mateus, Bia, Davidson, Carol, Vitor, perseverem, não cedam às tentações do mundo, permaneçam firmes a seu Deus, perseverem na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E há duas promessas para vocês: que vocês encontrarão descanso em Deus, e que no final da vida de vocês, no final da caminhada de vocês, no final da jornada de vocês, há uma herança incorruptível no céu. O tesouro de vocês está reservado no céu. A nossa nação não é aqui, a nossa vida não é aqui, o nosso céu não é aqui, o nosso Deus, Ele não está aqui. O nosso Deus está nos esperando de braços abertos. E naquele último dia, Ele dirá para você que perseverou até o fim, para você que tem o seu nome inscrito no livro da vida, que Ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, para as moradas celestiais que eu preparei para você. Louvado seja o nome do Senhor. E ao terminar, meus irmãos, a exposição deste livro de Daniel, pela graça e pela misericórdia de Deus, há dois ensinamentos que eu quero que você e eu, que nós carreguemos para o resto das nossas vidas, com base na vida do profeta Daniel. Dois ensinamentos apenas, meus irmãos, mas que vão repercutir por toda a sua vida. O primeiro deles, meus irmãos, é que vale a pena servir ao seu Deus. Daniel serviu toda a sua vida. É uma honra e um privilégio servir a este Deus que é santo, 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 e que não corrobora com o pecado, e que abomina o pecado. Vale a pena servir a esse Deus, Vitor. Vale a pena usar o dom que Deus te deu no instrumento musical. Vale a pena, Carol, servir a Deus com o dom e o talento que Deus te deu, para que você possa anunciar as boas novas do Evangelho pelas redes sociais. Vale a pena, Davidson, você no seu trabalho lá, nas instalações elétricas, você servir a Deus, falar das boas novas do reino de Deus para os seus clientes. Vale a pena, Bia, você servir a Deus com o inglês que você vai aprender, e quem sabe você seja uma proclamadora do reino de Deus através de um outro idioma, ou com o dom e o talento que você sabe que Deus te deu. Vale a pena servir a Deus, Mateus, lá no tatame do jiu-jitsu, não glorificando a homens, mas dizendo que você está lá vencendo ou perdendo uma luta para a glória de Deus. Porque o mais importante não é a faixa preta, o mais importante é que o nome de Deus seja glorificado. Ao segundo ensinamento, meus irmãos, que esse sim repercute por toda a nossa vida, é que nenhum dos escolhidos de Deus se perderá pelo caminho. Nenhum daqueles que tem o seu nome escrito no livro da vida ficará pelo meio do caminho. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Se o teu nome está escrito no livro da vida, ninguém vai te arrancar de lá. Não tem perseguição que te afaste do teu Deus. Não tem anticristo que se levante, que queira ser adorado, que faça você dobrar os seus joelhos.
ainda que isso lhe custe a vida. Mas é melhor morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E diz as Escrituras Sagradas que aqueles que não se renderem à adoração do Anticristo, esses vencerão o maligno pelo poder do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. E nós derrotaremos o maligno 2 vezes. Se você é um servo do Senhor, se você reconhece que entregou a sua vida a Cristo e que você é amado por Deus, que Deus te escolheu, fique tranquilo, porque você não vai ficar à beira da estrada. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto alguém chama lá a professora da salinha, eu queria que você refletisse um pouco sobre os 2 conselhos de todo este livro do profeta Daniel. Vale muito a pena, meus irmãos, servir a Deus. E cada pessoa nessa igreja, cada membro dessa igreja, tem um dom e um talento dado por Deus. E você pode estar se perguntando: como é que eu posso servir a meu Deus, pastor? É só você saber qual foi o dom e o talento que Deus te deu e se colocar às mãos do seu Senhor e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui e seja feita a tua vontade em minha vida. Da mesma forma, meus irmãos, se você reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, sossega teu coração, porque você não vai ficar à beira da estrada. Você não será esquecido por Deus, porque nenhum dos eleitos de Deus se perderá pelo meio do caminho. Essa é uma certeza que Deus falou para Daniel e que Daniel está nos revelando ao final da exposição desse livro. Louvado seja o nome do Senhor, que até aqui nos deu esse entendimento. E eu espero, meus irmãos, que nunca mais você leia esse livro do profeta Daniel como você lia de outras vezes. E que você se lembre que a vida do profeta Daniel é um exemplo para mim e para você, que perseverou em meio a lutas, que não sucumbiu à vontade do mundo. Muito pelo contrário, quanto mais ele era perseguido, mais ele dobrava os seus joelhos e mais ele orava ao seu Senhor. Porque mais importante para ele não era a vida dele, era honrar o seu Deus. Enquanto o nosso irmão vai passar os elementos agora, Francisco, por favor, meu irmão. Enquanto o nosso irmão vai passar os elementos, reflita sobre tudo isso que foi dito nessa noite. E eu me coloco à disposição de você, para que, se for necessário, nós oremos juntos, que nós choremos juntos, mas que a gente também se alegre juntos, porque nós sabemos, meus irmãos, o que nos aguarda é o novo céu e a nova terra. Deus Santo, nós consagramos esses elementos a Ti, ó Deus, e nós queremos sempre relembrar o que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Pode passar, meu irmão. Que sou de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Todos receberam os elementos. Ao pegar deste pão, eu queria que você relembrasse agora que naquele último dia de Santa Ceia, Jesus, ao pegar do pão, ele repartiu e, elevando aos céus, ele deu graças a Deus e disse: este é o meu corpo que eu ofereço em favor de vocês. E todas as vezes que nós comemos deste pão, nós relembramos que foi necessário que Cristo se entregasse naquela cruz de Calvário para perdoar os seus e os meus pecados. Comamos todos em nome de Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado porque nós vimos nas tuas Escrituras, Pai, que nenhum dos teus eleitos se perderá. E naquele último e derradeiro dia, ó Deus, todos nós nos reencontraremos contigo, Senhor. E nós viveremos numa vida eterna, num novo céu e numa nova terra. E desfrutaremos da tua presença por todo sempre. E ao pegar deste suco, nós lembramos também que Cristo nos disse que este cálice representa o cálice da nova aliança. E este suco suave que nós tomamos hoje nos lembra, meus irmãos, que um dia Cristo precisou beber deste mesmo cálice, só que o cálice estava cheio da ira de Deus. Ele bebeu tudo em nosso lugar, para que hoje nós possamos beber deste cálice doce e suave. Bebamos todos. Ó Deus Santo, Santo, bondoso, misericordioso, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua paciência para conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor prometeu que nós não ficaremos pelo meio do caminho. O Senhor também disse, Pai amado, que o Senhor se agrada do nosso serviço. E como é bom te servir, ó Deus. Como é bom anunciar para o mundo que nós temos um Pai, que nós temos um dono, que nós não estamos alheios neste mundo, que nós não somos ovelhas desgarradas. Nós temos um bom pastor que toma conta de nós, que cuida da nossa vida, que nos dá o alimento necessário para cada dia, que nos corrige quando nós estamos andando longe dos olhos dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Pai bondoso, Pai zeloso, Pai misericordioso. Obrigado, Deus. Obrigado por estar tomando conta de nós até hoje, Pai. E que o Senhor continue com os teus olhos abertos para nós, Senhor. Que os teus ouvidos continuem atentos, ó Deus, para os clamores e para as orações que nós fazemos a Ti nesta casa de fé e de oração, Deus. Continua enchendo os nossos corações de alegria e de esperança, Pai. Porque nós sabemos que um dia, Senhor, nós seremos arrebatados e nós nos encontraremos com o nosso Redentor. Obrigado, Deus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e que as consolações misericordiosas do Espírito Santo sejam derramadas sobre sua vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que Deus te leve para casa em paz, te dê uma boa noite de sono e que Deus continue enchendo teu coração de alegria. Em nome de Jesus. Amém.